Naquele dia, ninguém levantou a voz. Não houve discussão, nem acusação formal, nem ameaça explícita. Ainda assim, quando ele saiu da sala, ficou claro que algo tinha sido decidido sem ele. Um sorriso contido, uma frase ambígua e o silêncio pesado de quem sabe que acabou de cruzar um limite invisível dentro da empresa. Horas depois, o telefone começou a tocar de um jeito estranho, acessos começaram a falhar e pessoas que sempre estiveram por perto passaram a evitar contato. Nada foi dito, oficialmente, mas a mensagem era clara. Ele tinha visto algo que não deveria. Se você já trabalhou em empresa grande, sabe que é assim que os erros mais caros começam, em silêncio. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque a virada dessa história não vem com aplauso, vem tarde, e cobra um preço alto. O silêncio na sala de conselho era tão espesso que dava para ouvir o ar-condicionado engasgando no canto, aquele modelo antigo que sempre fazia um chiado irritante nas reuniões longas. Ele estava de pé, com a pasta ainda aberta na mesa, enquanto o diretor permanecia sentado, relaxado demais para alguém que acabara de ouvir algo grave. Ninguém mais na sala, nenhuma ata sendo escrita, nenhuma câmera ligada. Só os dois. Quando o protagonista terminou a frase e disse que aquilo precisava ser investigado, o diretor não levantou a voz, não bateu na mesa, não fez escândalo. Apenas sorriu. Um sorriso curto, torto, quase cansado, como quem ouve uma piada repetida. Depois soltou um riso baixo, contido, que ecoou de um jeito errado naquele espaço fechado. Foi ali que a humilhação aconteceu. Não houve discussão, nem argumento técnico, nem contraponto. Só aquele riso. E a frase dita logo depois, com tom casual demais. Tem conversas que não deveriam ter começado. Quando o protagonista se virou para sair, já sentindo o rosto quente, ouviu ainda: "Fecha a porta direito, por favor." Nada mais. Nenhuma ameaça explícita. Mas o peso daquela ordem simples esmagou mais do que qualquer grito. Ele saiu sabendo, no fundo, que tinha cruzado uma linha invisível e que estava completamente sozinho. Horas depois, já em casa, o celular começou a vibrar em cima da mesa da cozinha como se tivesse vida própria. Primeiro uma ligação de número privado. Ele atendeu, disse alô 2 vezes, e a chamada caiu. Em seguida outra, e outra. Em uma delas ninguém falava. Só uma respiração lenta, quase entediada do outro lado. As mensagens vieram logo depois, curtas, sem assinatura, escritas como quem não tem medo de deixar rastro. "Você mora sozinho, né? Trânsito ruim hoje de manhã. Bonito aquele curso que você fez em 2014. Informações banais, mas íntimas demais. Coisas que não estavam em nenhum currículo nem em rede social." Ele sentou na cadeira, sentindo um frio subir pela coluna, e finalmente entendeu que aquela reunião não tinha sido um improviso. O riso do diretor não foi nervosismo nem deboche. Foi certeza. Alguém já tinha previsto aquela conversa, aquele horário, aquele passo em falso. Pequenos detalhes do dia começaram a se encaixar. O colega que evitou o contato visual, o crachá que demorou a liberar na catraca, o e-mail de alinhamento cancelado sem explicação. Tudo ganhou outro peso. Não era paranoia. Era o aviso silencioso de uma estrutura inteira se movendo para garantir que nada saísse do lugar, e que ele aprendesse isso da forma mais desconfortável possível. Voltando um pouco no tempo, para dar o contexto que explica por que aquela conversa nunca deveria ter acontecido, o protagonista era exatamente o tipo de pessoa que passa anos dentro de uma empresa grande sem ninguém de fora saber que existe. Cargo médio, daqueles com nome genérico no organograma, algo como analista sênior de processos internos, sem equipe própria, sem foto em relatório anual, sem vaga em reunião estratégica. Entrava cedo, saía tarde, conhecia cada atalho do sistema interno, cada gambiarra que mantinha a operação rodando apesar das decisões ruins do topo. Enquanto diretores rodavam em carros blindados e falavam de visão de futuro em slides bonitos, ele lidava com o presente feio, contratos mal amarrados, autorizações emergenciais, acessos concedidos por exceção e nunca revogados. Era respeitado em silêncio. Aquele respeito que não vira promoção nem bônus, mas faz com que todo mundo ligue quando algo quebra às 7 da manhã. A rotina dele,
Era atravessar corredores onde ninguém se cumprimenta, sentar em salas sem janela, responder e-mails, com gente copiada só para se proteger. Ele sabia onde estavam os corpos enterrados metaforicamente falando, mas nunca achou que isso fosse relevante, até começar a juntar peças que não combinavam. E aí, sem perceber, deixou de ser invisível. O erro da empresa começou exatamente aí: subestimar alguém que tinha acesso, memória e tempo. Não foi um grande documento secreto nem um e-mail comprometedor isolado. Foi um padrão. Pequenos ajustes em contratos sempre prorrogados na última hora, fornecedores diferentes recebendo o mesmo pagamento por entregas parecidas, relatórios fechados antes da auditoria interna conseguir cruzar dados. Ele via isso porque era quem ajustava permissões, quem corrigia inconsistências de madrugada para não impactar o negócio. Com o tempo, começou a guardar versões antigas, baixar anexos antes que fossem substituídos, comparar datas que nunca deveriam se repetir. Nada disso fazia barulho. Não era hacker, não era delator profissional, era só alguém cansado de tapar. Vazamento com fita isolante. A cultura da empresa ajudava. Ninguém queria saber demais, e quem perguntava era visto como problema. Em uma tarde específica, já perto daquele dia fatídico, ele percebeu que um mesmo contrato tinha 3 narrativas diferentes, dependendo de quem acessava o sistema. Aquilo não era falha, era desenho. Foi quando decidiu pedir a reunião. Não para denunciar formalmente, não para aparecer, só para avisar. O que ele não entendeu naquele momento é que em empresas assim, avisar é pior do que acusar, porque quem acusa assume posição. Quem avisa revela que enxerga. E enxergar, naquele ambiente, era imperdoável. Na manhã seguinte, aquela noite mal dormida, o clima dentro da empresa já era outro, embora nada oficialmente tivesse mudado. O crachá dele demorou segundos a mais do que o normal para liberar a catraca, tempo suficiente para gerar aquele microconstrangimento público, com gente atrás esperando, olhando torto, como se ele tivesse feito algo errado. No computador, 2 sistemas que ele acessava há anos pediram nova autenticação e, em um deles, o acesso simplesmente não voltou. Nenhum aviso, nenhum e-mail automático, nada do RH, só um erro genérico na tela. Permissão insuficiente. Colegas que antes passavam na mesa para tirar dúvida agora respondiam no chat com frases curtas, defensivas, sempre colocando alguém em cópia. Um gestor intermediário, conhecido por nunca tomar decisão sem consultar 3 níveis acima, chamou para uma conversa rápida e passou 20 minutos falando de alinhamento cultural, momento sensível e evitar ruídos desnecessários. Era tudo dito num tom calmo demais, treinado demais. Ele sentiu aquele isolamento típico de quem foi marcado, mesmo sem acusação formal. Ninguém dizia o que estava acontecendo, mas todo mundo parecia saber que era melhor manter distância. A empresa não precisava expulsá-lo ainda. Bastava deixá-lo desconfortável o suficiente para se calar. No meio da tarde, veio o e-mail do RH. Assunto neutro, quase simpático. Check-in rápido. Corpo do texto curto, impessoal, pedindo para ele comparecer a uma sala específica no fim do expediente. Sem pauta, sem nomes em cópia. Quem já passou por isso sabe o frio imediato no estômago. Até lá, pequenas coisas continuaram acontecendo, como se alguém estivesse testando limites. Um relatório que ele preparou foi devolvido com comentários genéricos, assinados por alguém que claramente não tinha lido o conteúdo. Uma solicitação antiga de férias foi temporariamente congelada. Até o café da máquina, aquele horror aguado de sempre, parecia mais amargo. Quando finalmente entrou na sala indicada, encontrou 2 pessoas do RH que ele só conhecia de longe. Uma mulher de sorriso fixo, blazer claro demais para aquele ambiente cinza, e um homem que não tirava os olhos do notebook. Nenhum deles parecia interessado na história dele, só no procedimento. Falaram de confidencialidade, de expectativas da empresa, de momentos de transição. Não houve demissão ali, nem ameaça direta. Mas ficou claro que a mensagem tinha sido entregue. Ele estava sob observação. E dentro daquela organização, ser observado sem saber por quem era uma forma sofisticada de punição. O erro definitivo da liderança aconteceu no final daquela mesma tarde,
num horário calculado para causar o máximo de impacto com o mínimo de resistência. Ele foi chamado para uma reunião extraordinária com o gestor direto, alguém que sempre se escondeu atrás de planilhas e frases prontas, e um diretor adjunto que raramente aparecia fora de apresentações para investidores. A sala era pequena demais para o peso do que seria dito, sem janelas, luz branca estourada e uma mesa que rangia quando alguém se mexia. Não houve preâmbulo. O diretor adjunto abriu uma pasta impressa, coisa rara naquela empresa digitalizada, e começou a ler, com a entonação de quem recita algo ensaiado. Falou em quebra de confiança, postura desalinhada, questionamentos fora do fluxo adequado. Nenhuma acusação concreta, nenhum dado rebatido. Quando o protagonista tentou falar, foi interrompido com um gesto simples de mão, quase elegante. Não é esse o fórum, disseram. A humilhação não foi gritada, foi protocolar. Ao final, pediram que ele entregasse o crachá temporariamente e aguardasse novas instruções em casa. A palavra afastamento ficou suspensa no ar, sem ser oficialmente dita. Ele saiu pelo corredor sentindo os olhares curiosos e fingidamente distraídos dos colegas. Era o tipo de exposição silenciosa que marca alguém sem deixar prova. O que a empresa não percebeu naquele momento é que aquele afastamento improvisado tinha criado um problema operacional grave. O protagonista não era só mais um analista substituível. Ele era o ponto de ligação entre sistemas que nunca foram documentados direito, o tradutor informal entre áreas que não se falavam, o responsável por manter acessos emergenciais ativos em situações críticas. Na ânsia de silenciá-lo rápido, ninguém pensou em transição, em handover, em mapear dependências. Enquanto o RH celebrava internamente a contenção de risco e o diretor acreditava que tinha encerrado um incômodo, pequenas falhas começaram a pipocar. Um pagamento travou porque um fluxo manual não foi executado. Um fornecedor ligou cobrando autorização que só ele sabia destravar. Um relatório estratégico saiu com dados incompletos, horas antes de ser apresentado a investidores. Nada catastrófico ainda, mas suficiente para gerar telefonemas tensos e mensagens urgentes em canais internos. E o mais irônico, ninguém sabia exatamente por onde começar a consertar. O nome dele começou a surgir em conversas sussurradas, sempre seguido de um silêncio constrangedor. A liderança achou que tinha eliminado um risco. Na prática, tinha arrancado uma peça estrutural sem entender o que ela sustentava. Na manhã seguinte, a empresa acordou com aquela sensação estranha de que algo estava fora do lugar, mesmo antes de qualquer alarme formal tocar. Grupos internos começaram a ferver cedo demais. Gente que normalmente só aparecia depois das 10 já mandava mensagem às 7, sempre com aquele tom de urgência mal disfarçada. Um sistema de conciliação simplesmente não fechou, e o problema atravessou áreas como um efeito dominó. Financeiro culpava operações. Operações jogavam para TI. TI dizia que precisava de uma autorização que ninguém mais tinha. Em reuniões improvisadas, o nome do protagonista aparecia como uma nota de rodapé incômoda. Isso, ele costumava resolver. Talvez ele saiba. Será que alguém tem o contato pessoal dele? Mas ninguém tinha coragem de assumir que a decisão de afastá-lo tinha sido precipitada. O diretor que rira na sala de conselho manteve a postura fria, dizendo que era só ruído operacional, enquanto investidores externos começavam a pedir explicações mais detalhadas do que o usual. O clima era de nervosismo contido, aquele tipo de pânico que ainda veste terno e fala baixo, mas já começa a suar por baixo da camisa. E do lado de fora, em casa, o protagonista acompanhava tudo em silêncio, vendo notificações pipocarem de ex-colegas que antes mal o cumprimentavam no corredor. Foi nesse ponto que a reversão de poder começou a ficar clara, ainda que ninguém ousasse nomeá-la assim. Um gerente tentou ligar, depois outro, depois alguém do RH com uma abordagem completamente diferente da do dia anterior, agora cheia de cordialidade e preocupação. Mensagens falavam em mal-entendido, processo mal conduzido, necessidade urgente de alinhamento. Enquanto isso, o problema que ele tinha tentado alertar semanas antes começava a vazar por outras vias. Um fornecedor exigiu formalização por escrito. Um auditor externo pediu acesso a históricos que já não estavam mais facilmente disponíveis.
A empresa percebeu tarde demais que o conhecimento que ele carregava não era só técnico, era contextual, político, acumulado ao longo de anos de improviso institucionalizado. Cada hora sem ele custava dinheiro, reputação e controle. Internamente, a narrativa começava a mudar, não porque alguém tivesse ficado mais ético, mas porque o risco tinha trocado de lado. O protagonista, que até então tinha sido tratado como descartável, agora era a variável que ninguém conseguia mais ignorar. E o silêncio que antes o oprimia passou a ser a única resposta estratégica que ele ainda tinha. A partir dali, o que se viu foi a empresa entrando num estado de pânico que raramente aparece nos relatórios, mas que qualquer um que já esteve dentro reconhece na hora. Reuniões fechadas começaram a se multiplicar sem convite formal. Executivos circulavam pelos corredores com o celular colado ao ouvido, falando baixo demais para não serem ouvidos, alto demais para esconder o desespero. O diretor que antes ria, agora exigia respostas imediatas que ninguém conseguia dar. O conselho pediu um status real, não o PowerPoint bonito de sempre, e foi aí que o castelo começou a rachar. As inconsistências que o protagonista tinha enxergado viraram perguntas diretas, feitas por gente que não aceitava mais desculpas vagas. Tentaram reverter o afastamento discretamente, sugerindo uma volta estratégica, depois uma consultoria temporária, depois um contrato emergencial com cláusula de confidencialidade reforçada. Tudo rápido demais, mal pensado, típico de quem sempre acreditou que podia comprar silêncio depois. Mas o erro já tinha passado do ponto de contenção. Sistemas parados, pagamentos suspensos, fornecedores pressionando, auditoria batendo na porta com prazo. Internamente, começou o jogo de empurra mais brutal. Quem autorizou o afastamento, quem ignorou o alerta, quem riu naquela sala. O protagonista observava tudo de fora, com aquela mistura amarga de alívio e indignação, entendendo que não era sobre vingança explícita, mas sobre finalmente não ser esmagado pela máquina. No fim daquele mesmo dia, a empresa já não falava mais em cultura, alinhamento ou ruído. Falava em dano, em exposição, em sobrevivência. O diretor nunca pediu desculpas. Mandou recados indiretos. Tentou se justificar dizendo que o timing foi infeliz. O RH pediu compreensão, como se compreensão tivesse sido oferecida a ele em algum momento. O esquema que ele tentou alertar não foi desmontado por ética, mas por medo de vir à tona de forma descontrolada. Houve consequências internas, algumas demissões silenciosas, algumas promoções estratégicas para abafar responsabilidades. O protagonista não voltou. Não precisava. A reversão de poder não foi um aplauso público nem um reconhecimento formal. Foi ver uma estrutura inteira se contorcer porque subestimou alguém que conhecia seus alicerces. Foi entender que o riso naquela sala de conselho custou caro. Muito mais caro do que ouvir teria custado. Ele seguiu a vida com a certeza incômoda de que fez o que pôde, no limite do que era seguro, e que a empresa aprendeu da pior forma uma lição básica. Invisível não é sinônimo de irrelevante. Às vezes é exatamente o contrário. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.